Então, nessa aula, nós continuamos com o nosso curso, né, com a nossa disciplina, onde a gente está falando sobre desenvolvimento web, e especificamente estamos falando sobre Spring Data JPA nesta aula. Então, nas últimas aulas, nós falamos sobre injeção de dependência e apresentamos uns conceitos novos, muito interessantes. Falamos muito sobre beans, né? Sobre o wired. E agora, a gente começa a usar isso, né? Esses conceitos aí, que a gente vai entrar mais especificamente na parte de banco de dados. Eu disse para vocês que a gente vai avançar até aquela parte da entrada de dados, a tabela de produtos, seguindo a sequência do nosso projeto de estoque. Então, nessa aula conceitual, a gente vai falar sobre o que é Data JPA. A gente já vem falando sobre JPA, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, conhecer um pouquinho mais. Bom, como nós já dissemos em aulas anteriores, o projeto Estoque irá utilizar Spring Data JPA e o Hibernate. Inclusive, algumas configurações nós já fizemos. Então, nessa aula, nós vamos fazer uma introdução ao estudo do Spring Data JPA. Será apresentado como esse projeto do Spring Data poderá nos auxiliar, né, com seus recursos nesse nosso projeto de estoque. Bom, esse site aqui, né, refere-se à empresa que toma conta desse projeto do Spring, que é o spring.io. E quando você entra no site, você tem lá o menu Projects e você pode ver todos os projetos que são apresentados pelo Spring. E dentre os projetos, a dica aqui o Spring Data, ou Spring Data, né? A pronúncia aí fica a critério de vocês. Tá? Mas, na verdade, aqui a gente começa a trabalhar com dados, com manipulação de dados, que é uma parte assim, muito interessante. O Spring nos ajuda muito nesse sentido. Bom, então a gente mostra aqui ainda, né, dando um passeio aí sobre esse site. A gente tem aqui o Spring Data, JPA, dentro do Spring Data, né? Vou chamar de Spring Data, né? Dentro do Spring Data, nós temos o Spring Data JPA. Vocês veem que ele tem uma série de outros projetos, tá vendo? Olha, alguns bancos de dados bem tradicionais, como o MongoDB, o Redis, que é um banquinho de dados que nós vamos trabalhar na nossa disciplina do 4º ou 5º período, né? E aí, entre outros, né? Entre outros projetos aí. Trabalha com a parte de dados. Então, a gente observa que o Spring Data JPA possui vários recursos, tais como suporte à paginação e classes responsáveis por operações como salvar, excluir e consultar registros. Então, a gente vai ver que aquele trabalho que nós faríamos na linguagem de programação para efetuar a gravação de um registro de banco de dados, imagina que lá no nosso formulário, a gente está construindo um formulário de produtos, imagina que a gente preenche os dados do produto e clica lá no botão salvar. Então, a gente vai ter um método associado a esse botão salvar. E nós vamos fazer o uso do recurso do Spring Data JPA para poder fazer essa operação. Ok? Muito bem. Então, outra coisa importante é a parte de documentação, que é muito extensa e é bastante rica, né, a documentação do Spring Data JPA. Então, o que não falta é comunidade para a gente poder participar, para poder tirar dúvida. A gente encontra na internet muito material, uma comunidade muito atuante, né, para eventualmente tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham na hora que vocês forem de fato desenvolver, né? Além disso, a gente tem aí uma vasta documentação para o Spring Data. A gente encerra então essa parte onde a gente falou sobre o Spring Data JPA, foi uma introdução, na verdade, que nós fizemos nessa apresentação. E na próxima aula a gente prossegue com a parte de
de configurações do Spring Data.